Bora acabar essa apostila 1, pessoal? Vamos lá, Física C, aula 4, página 488, tá? Movimento uniforme. Pessoal, no movimento uniforme, a velocidade vai ser sempre a mesma durante o movimento inteiro, tá? Então, não pode acelerar, não pode frear, não pode parar, não pode absolutamente nada. Esse movimento, teoricamente, ele é infinito, porque se eu não posso frear, eu vou com essa velocidade para sempre. Mas a gente sabe que isso não existe. Então, a gente vai ter sempre a mistura de movimentos e eu vou ter pedaços do meu movimento que vão ser uniformes, tá bom? A equação horária do espaço é o famoso sorvete, né? S é igual a S0 mais V vezes o T. Aqui tem quem que é cada um, ou seja, S é uma posição, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e o T é tempo. Pessoal, aqui vocês não precisam saber, tá? Mas é só para a equação não ficar jogada aí para vocês, da onde saiu essa meleca dessa equação. Vamos lá, V, delta S, delta T. Eu posso escrever como S menos S0, T menos T0. Mas eu sempre começo o tempo do zero, né? Eu sempre ligo o meu cronômetro do zero, então eu não preciso desse cara. Então eu fico com V é igual a S menos S0 sobre T. Passa isso aqui multiplicando, eu vou ficar com V vezes T é S menos S0. Passa esse cara para cá. Então, eu vou ter S é igual a S0 mais VT. Beleza? Ou seja, fazer o sorvete ou fazer V delta S delta T é exatamente a mesma coisa, tá? Não muda absolutamente nada. É só que, como agora eu vou precisar realmente ter a diferença entre a posição inicial e a final, a gente já deixa isso aqui numa equação linear para vocês, tá? Mas pode continuar fazendo V delta S delta T, não tem problema. Velocidade negativa existe, tá? Então, cuidado com esse sinalzinho aqui, porque se a velocidade é negativa, esse sinalzinho vira menos, tá? Mais com menos, menos. Então, aqui, como é que eu sei quando a velocidade é positiva e quando a velocidade é negativa? Bom, eu sempre vou ter uma trajetória orientada. Se o exercício não me der a orientação, eu mesmo vou ter que orientar. Então, alguém tem que ser positivo, alguém tem que ser negativo, tá? Se eu considerei positivo para a direita, o para a esquerda seria, então, negativo, tá bom? Lembrando que eu posso, a partir de um gráfico de velocidade por tempo, tá? Não de espaço por tempo, velocidade por tempo, fazer a área desse gráfico e essa área vai me dar o delta S, tá? A maioria dos exercícios de movimento uniforme pede encontros e ultrapassagens, tá? Para fazer encontro, a gente precisa primeiro montar a equação horária do movimento para os dois corpos. E aí eu preciso igualar essas equações. Porque, pessoal, vamos lá. Se eu combinar com vocês para a gente se encontrar ali no Empório e vocês forem em outro restaurante, vai resolver o nosso problema? Não. Então, o que quer dizer encontro? Tem que estar todo mundo na mesma posição ao mesmo tempo. Então, posição para a gente é o S. Então, eu monto a equação para um, monto a equação para o outro e igualo. Porque se eu falar que eu estou igualando, eu estou falando que os S são iguais. Então, eu estou garantindo a mesma posição, tá? E um outro conceito muito importante que a gente precisa é a questão da velocidade relativa. A velocidade relativa, pessoal, é o seguinte. Se eu estou no meu carro e eu quero ultrapassar o caminhão que está na minha frente, tá? Eu tenho uma velocidade e o caminhão tem outra. Se eu tiver uma velocidade menor do que a do caminhão, eu não ultrapasso nunca. Se a minha velocidade for igual à do caminhão, eu posso emparelhar com o caminhão, mas eu também não passo.
Para ultrapassar, eu preciso ter uma velocidade maior. E aí, o que acontece? Eu uso só o que sobra dessa velocidade. Um pouco eu uso para fazer a mesma coisa que o caminhão. O que sobra eu uso para ultrapassar. Exemplo. Vamos supor que eu tenha uma velocidade de, 100 km por hora. E na minha frente tem um caminhão que tem uma velocidade de 80 km por hora. A velocidade relativa entre eu e o caminhão, ou seja, o que está sendo de útil entre eu e o caminhão é 20 km por hora. Eu pego 80 do que eu tenho para fazer a mesma coisa que o caminhão. E o que me sobra eu uso para ultrapassar o caminhão. Tá? Isso se eu tenho todo mundo no mesmo sentido. Então, para o mesmo sentido, eu vou subtrair as velocidades. Agora, sentidos opostos, pessoal, eu vou somar as velocidades. Mas como assim? Bom, volta para o nosso exemplozinho. Pensa que eu tenho uma bolinha que tem uma velocidade de 10 metros por segundo e ela anda para cá, e eu tenho uma bolinha que anda para a esquerda com 5 metros por segundo. Você concorda que esse cara está ajudando a se afastar e esse cara está se ajudando a afastar? E a cada segundo que passa, eles se afastam de 15 metros por segundo? Tá? Por isso que quando a gente olha pela janela do carro e passa um carro no sentido contrário, parece que esse carro está a milhão, mas ele não está. É que quando ele passa pela nossa janela, a gente tem essa sensação da velocidade relativa, é a do nosso carro mais a do carro que está passando. Então parece que o cara está a milhão mesmo, tá? Então a velocidade relativa, ela facilita muito a nossa vida. Então, se está todo mundo no mesmo sentido, ou seja, eu estou correndo atrás de alguém, eu subtraio. Se eu tenho sentidos opostos, eu somo. E outra coisa, pessoal, se eu tenho uma ponte e eu quero atravessar essa ponte, vamos supor que a ponte tenha 100 metros. Então tá aqui a minha ponte com 100 metros. E vamos supor que eu esteja num carro e esse meu carro tem 4 metros. Se eu andar 100 metros, eu venho parar aqui, né? Eu não atravessei a ponte. Eu preciso tirar o carro para fora da ponte para conseguir ultrapassar, para conseguir atravessar. Então eu teria que andar 104 metros para conseguir atravessar a ponte. Então a partir de agora tem que tomar um certo cuidado com os objetos que têm tamanho. Trem vai ter tamanho, caminhão vai ter tamanho, ponte vai ter tamanho, carreta vai ter tamanho. E vocês precisam sempre ter essa noção do quanto eu preciso andar para atravessar ou ultrapassar alguma coisa, tá bom? Nos exercícios, a gente vai usar esses dois conceitos. A gente vai usar o conceito da velocidade relativa e esse conceito do quanto precisa ser percorrido para se atravessar alguma coisa, tá? Então, prestem bastante atenção na hora que a gente estiver resolvendo, tá bom? Um beijo!